Perdeu o jogo do seu time e tá a fim de assistir na íntegra? Na Zapping você tem essa opção porque lá eles têm replay de até 7 dias corridos. Corre pra assinar. Uma das coisas que a gente até falado sobre, que a gente abordaria hoje, e que tava até o PVC tava conversando sobre isso aqui na live agora há pouco, é sobre esse momento do Palmeiras, né? Vocês estavam até discutindo aqui fora do ar sobre tá bom, não tá legal, não tá, o desempenho tá do jeito que tinha que estar ou não tá, o campeonato do Palmeiras é o Brasileirão ou não é Libertadores. Ontem a gente teve uma entrevista do Abel que foi muito no sentido que pra mim ele é mestre, que é desvio de foco. Parece que quando o Palmeiras perde ele busca um subterfúgio e necessariamente a gente, enquanto imprensa, discute sobre aquilo. Morde a isca, né? E aí a gente não tá discutindo sobre a atuação do Palmeiras. E no caso de ontem, falo sobre a questão do estádio, que ele falou muito fortemente ali e tal, mas que é uma questão que, assim, eu que não sou palmeirense, não vivo o dia a dia do clube, que não acompanho tão a fundo como o Felipão, por exemplo, sei que desde quando o Palmeiras assinou o contrato, estava estabelecido que assim seria. Me corrija se eu estiver errado. Não tinha que jogar em Barueri. Então, mas Joga em Barueri talvez por uma questão política. Então. Presidente que arrendou o estádio com as empresas Nossa, tem dela. tanta coisa pra falar sobre isso. Mas a questão é, jogar em Barueri ou não jogar no Allianz? Porque não jogar no Allianz em dias de show era uma coisa que estava estabelecida em contrato, não era? Vamos lá. Tem uma série de coisas pra falar sobre isso. Vamos Primeiro, eu acho que o Abel tira o foco, mas ontem ele não falou, ele fez questão de dizer que não é Barueri, é sair do Allianz Parque. Porque ele não quer sair do Allianz Parque. Só que ele não colocou o dedo na ferida do jeito que pode colocar, porque vai pegar a Leila, não a Leila em relação ao Barueri, mas em relação à relação com o Allianz Parque. Vamos lá. O Palmeiras jogou 7 jogos neste ano em Barueri e jogou 6 jogos no Allianz Parque. Hoje é dia 13 de maio. Então o Palmeiras jogou 7 jogos em Barueri e 6 no Allianz Parque. Por que jogou 7 vezes em Barueri e 6 no Allianz Parque? Não foi por causa dos shows. Foi por causa do gramado. O gramado que não trocou quando podia trocar. Bem lembrado. Se você tivesse... Quando o Abel falou das miçangas do show da Taylor Swift, que foi no início de dezembro... Foi no jogo depois do jogo do Fluminense. Foi o jogo do América. Ali, depois do jogo do Fluminense. Sim. Antes do jogo do América. Se ali tivesse... Vem cá, vamos conversar. Que é uma coisa que a W Torre fala, e ela tem razão, que todo pós-show tem um relatório da banda dizendo isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. E que nunca se fez isso com o futebol. Por culpa dupla, dos dois lados. A relação Palmeiras-W Torre é um casamento sem direito a divórcio. Sim. Então tem que ter uma boa relação. Claro. Se o Palmeiras tivesse aquele dia dito, olha aqui, nós temos um problema no gramado. Vamos avaliar o que deve fazer? O show do Titãs, foi o último show do ano, foi dia 22 de dezembro. Até voltar ao futebol no dia 20 de janeiro, o Palmeiras talvez tivesse perdido um jogo em casa. Não jogasse contra a Inter de Limeira em casa. E não foi Que feito foi em fevereiro. Mas você não ia ficar 5 jogos sem o gramado. Sim. E isso é o quê? Falta de diálogo. De uma diretoria que fez um inquérito policial acusando o seu parceiro entre aspas, de apropriação indébita. Como é que você tem uma boa relação se você acusar o Felipe de apropriação indébita? Não tem boa. Vamos fazer o... tô te processando lá na delegacia por apropriação indébita porque você levou o microfone que é meu. Amanhã, traz o microfone que nós vamos gravar. Não dá. Não dá. Então tem uma parte do problema que é do contrato. Tem uma parte do problema que é da falta de diálogo. Isso está claro por 5 jogos jogados em Barueri. Segundo ponto, o contrato. O contrato, na minha avaliação, diferente da Leila, é um bom contrato para o Palmeiras. Você prefere ter que sair de casa 4 vezes por causa dos shows, que é a projeção deste ano, ou pagar 700 milhões de reais? Sair de casa 4 vezes. A projeção desse ano é sair 4 vezes só? É sair 4 vezes. Saiu contra o Atlético Paranaense, contra o Internacional, vai sair com o Vasco. Vai sair contra o Vasco e vai sair dia 25 de outubro. Só, acabou. Só. São 4 jogos por causa de shows. Tá? Tem um parêntese.
Entre 2014, quando o estádio foi inaugurado, e 2022, o Palmeiras só tinha saído uma vez do Allianz Parque em novembro. Novembro e dezembro, quando termina o campeonato. Uma vez. Foi Palmeiras e Corinthians em novembro de 2019. Foi no Pacaembu. E no ano passado, saiu 3 vezes entre novembro e dezembro. Então tinha um problema. Mas também tem um problema de comunicação. Total. De diálogo. Então, mas se o Palmeiras vai sair 4 vezes até o final do ano, e você sabe disso, logo o Abel também sabe disso. O Abel não precisa saber disso. O Anderson Barros sabe. Ah, mas o Abel imagino que saiba também. Ele tá ali no dia a dia. Sabe. Talvez não saiba. Mas assim, ele sabe que ele não tem que jogar num lugar que não tem ambiente. Essa é a terceira parte do problema. O Palmeiras saiu. Por causa do gramado, saiu 5 vezes. Por causa dos shows, até agora saiu 2. Internacional, Atlético Paranaense, mais Vasco e mais dia 25 de outubro. É a promessa da W Torre. 4 vezes por causa de shows neste ano. 5 por causa do gramado. Bom, a terceira questão é por que vai para Barueri. Aí você vai dizer, a torcida do Palmeiras não vai para Barueri, é culpa da torcida do Palmeiras que não vai para Barueri. São Paulo e Juventude em 2022 jogaram em Barueri, tinha 14 mil pessoas. Não, é um lugar muito ruim de chegar, cara. Eu já fui pra lá ano passado 2 vezes, contra o Atlético Paranaense, contra o Inter. É ruim de chegar, é ruim pra sair, é muito complicado. Mas é questão do hábito. Parece que o ambiente também não é do Palmeiras, assim. Então, cara, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil lá. Né? O Palmeiras treinou com o Filipão lá, em 97. Treinava lá, no velho estádio municipal de Barueri, quando o Filipão queria tirar da academia, levava pra treinar lá. Cobriu um monte de treino do Filipão. Caramba. Briguei com o Filipão lá. Sabe a história da briga com o Filipão? Não É maravilhosa essa história. Deixa eu terminar de contar essa história do Filipão. Aí ele treinava lá em 97. Em 2012, jogou lá a Copa do Brasil de 2012 contra o Atlético Paranaense, contra o Grêmio na semifinal e contra o Curitiba na final. Primeiro jogo da final. A diferença é que você tinha que ir pra lá porque não tinha o estádio. Então o teu hábito era ir pra outro lugar. Hoje, pega o Palmeiras de 2019. 2019 o Palmeiras teve 30 mil pessoas, 30.300 mil pessoas de média de público no Allianz Parque. Foi uma média mais baixa, que no ano passado foi 36 mil. Foi o último ano que o Palmeiras não ganhou título nenhum. No Pacaembu, foram 26 mil. Porque teve Palmeiras e Grêmio na Libertadores e porque teve Palmeiras e Corinthians. Sim. Se você tirar esses 2 jogos, a média em 5 jogos no Pacaembu foi de 22 mil contra 30 no Allianz Parque. E o Pacaembu é do lado. Do lado. O que é que muda? Muda o hábito do torcedor. Você se acostuma a ir para aquele estádio. Aquela é a sua casa. Pô, vou ter que sair para ir lá para o Pacaembu. Mas é do lado. Não, mas diminuía. A média de público diminuía. Sem contar que 7 mil são proprietários de passaporte, que são donos de cadeira no Allianz Parque. A parte, o sócio-torcedor que o Palmeiras faz, a W Torre faz o sistema de passaporte. E são 7 mil torcedores que tem cadeira no Allianz Parque. O Renan é um deles. E que não tem cadeira em Barueri. Nem no Pacaembu. Nem no Morumbi. Mas no Morumbi ano passado teve 49 mil contra o Santos. Teve. Depois de 15 anos, o Palmeiras voltou a mandar um jogo com torcida no Morumbi. Aí o pai vira pro filho e fala assim, vamos lá que é nos clássicos, é legal, tem uma questão emocional. O segundo jogo no Morumbi ano passado caiu de 49 para 42 mil. De Libertadores, né? E de Libertadores. Contra o Cerro. Então, assim, o efeito hábito é uma coisa. Outra coisa, é distante. Barueri, você para o carro na rua, do lado da comunidade, 50 pau para parar o carro. Se você vai de trem, é 1,5 km para sair da estação de trem para chegar lá. Para ir de trem, você tem que pegar uma estação da Zona Oeste, por exemplo, que você vai pegar até Pinheiros. Na estação Pinheiros, você vai pegar o trem para Osasco, Barueri. Então, tem uma série de... Não é um ingrediente só. Você vai dizer assim, mas o corintiano vai para Itaquera. Mas o corintiano vai para Itaquera todo jogo. Você tem o hábito de ir para Itaquera. É a casa deles lá. É a casa deles. O Palmeiras tem um ganho de público gigantesco com o Allianz Parque. A média de público do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 94... Veloso, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, Sampaio, Flávio Conceição, Rivaldo e Zinho, Edmundo e Evair. Nossa, time. 19 mil pessoas no Parque Antártica, de média. Cabia 30. Se tivesse 28, tinha 19 mil de média no Parque Antártica. A média do Palmeiras no ano passado foi 36 mil pessoas. É a maior taxa de ocupação do Brasil.
Aí o cara fala que é torcedor modinha, mas, cara, todo jogo tem mais... Teve 28 mil outro dia, falaram que era pouco. Era pouco. Pro Pardão era. Mas sabe quanto tinha na abertura da Libertadores de 99? Palmeiras e Corinthians do Morumbi? 28 mil. E tinha 28 mil contra o Liverpool, que a gente achou que era pouco. E era baixo. Mas tem um tanto que também a ocupação nos estádios em geral aumentou, não? Eu tenho uma percepção, eu tava vendo outro dia, até deve ser pelo que a gente fala há 10 anos, como é que é? A elitização dos estádios. Então, porque esse é um Isso tema... não é um erro de imprensa? É um erro, cara. Porque eu até trago esse exemplo. Tava assistindo outro dia no YouTube um jogo da Copa do Brasil, acho que foi quartas de final dos anos 2000. Santos e Flamengo, no Maracanã. Primeiro jogo no Maracanã, foi 4-0 pro Santos. 2 gols do Caio e 2 gols do Dodô. Cara, você olha assim os gols, aí sai os replays, eu não sei quanto Vazio. que... Eu não olhei as informações de quanto tinha. É bom, Mas, né? cara, você olha assim pros gols, o estádio completamente vazio. Semifinal de cara. Libertadores, não era semifinal. Era a Copa do Brasil 2000, acho que oitavas ou quartas de final, Santos 4, Flamengo 0. Cara, e assim, eu fiquei assustado ali, porque você olhava pra arquibancada completamente vazia, público pingado ali, não tinha 10 mil pessoas. Cara, eu falo isso há muito tempo. Falo, porra, cara, por quê? Então assim, aumentou no geral hoje. Eu falo há muito tempo isso, desde o bate-bola da ESPN, que eu falo que a questão da... A gente está falando de um futebol cujo recorde de público era 22.900 em 1983. Numa época em que o Maracanã tinha 200 mil lugares. 200 mil lugares era superlotação, dizia-se que tinha 200 mil lugares. Então o recorde de público de um campeonato do Brasil era de 10% da lotação do maior estádio. Uhum. Então você quer dizer o quê? Que você tinha no estádio ninguém. Não, mas a classe mais baixa está afastada do estádio. Mas ela estava dentro? Ela estava no jogo Flamengo e Santos, que aumentou 60% o preço do ingresso na final de 83. O maior público da história do Campeonato Brasileiro, o ingresso na final aumentou 60% em relação às quartas de final. Então, tem a gente tem essa ideia, né, PVC, de tipo... Você conversa no bar com uma pessoa mais velha que você, tipo meu pai, o pai do Rodolfo, ele sempre vem com esse papo. Na nossa época era dividido na cordinha, lotado o estádio. E aí você vai ver, não era, né? Não, era na cordinha. Tinha jogo... Nos jogos grandes. Todo mundo que foi a um jogo de 100 mil pessoas sabe que tem saudade do jogo de 100 mil pessoas. Fui, infelizmente. E sabe que era uma merda. Porque você passava perrengue, cara. Eu fui num jogo São Paulo e Corinthians em 87, 9 de agosto de 87. A gente alugou um ônibus em São Bernardo com uma galera, amigos meus, Rogério Carreon, São Paulinos e outros corintianos. Fomos de ônibus, chegamos no estádio meio-dia. 9 de agosto, era inverno, um sol de rachar. O Corinthians tinha feito aquela reação no segundo turno, que terminou o primeiro turno em penúltimo lugar e reagiu no segundo turno, o estádio lotadaço. E aí tinha, de fato, aquela história de que você colocava a corda e se uma torcida ganhava, botava mais gente, a polícia abria a corda, era sensacional. Você ia ganhando na corda. Você passava perrengue. Esse jogo eu cheguei meio-dia, o jogo começou às 4 da tarde debaixo do sol. E quando chegou no Independente, os caras jogaram a gente pra baixo.